Em breve você irá ouvir a mensagem da Igreja Presbiteriana Memorial de São Paulo. Inscreva-se em nosso canal e ative a notificação. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Nós hoje vamos falar um pouco da continuação do assunto da semana passada, né? Quando o seminarista John ele falou para nós sobre o diretório de culto. E hoje eu vou falar especificamente sobre a teologia do culto, ou a ordem do culto, ou liturgia, né? Vamos falar de liturgia. Porque por mais que o tema ali é teologia, é porque teologia é uma matéria que nós fazemos no seminário, que nós estudamos durante 5 meses. Então eu vou tentar passar para vocês aqui uma ideia do que é 5 meses de aulas da teologia do culto. Primeiro, irmãos, nós vamos pensar aqui o que é o culto. Pode passar uma de o culto, existe o culto pessoal, aquele que você, o individual, que você oferece a Deus. Existe o culto que nós chamamos de culto familiar, culto do lar, aquele culto que nós fazemos com a família. E a nossa vida ela é um culto, porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Então tudo aquilo que a gente faz por meio da fé, tudo que nós fazemos é um culto a Deus. Mas existe também o culto congregacional, que é o culto da igreja, onde os fiéis se reúnem para cultuar a Deus. E essa questão de culto, ela é vista, né, em todas as religiões. Todas as religiões, elas têm os seus cultos. O propósito de hoje é a gente entender o que é o culto, a sua história, a sua motivação e para quem é o culto e como devemos fazer. Então nós vamos aqui, de uma forma rápida, falarmos sobre o culto. A primeira coisa, quando nós falamos de culto, nós chamamos de princípio regulamentador do culto. O que é isso? O que é que regula o culto? Tudo que nós fazemos na vida, existe regulamentos, existe regras a seguirem, existem procedimentos. Então nós não fazemos nada sem procedimentos. Por exemplo, uma mulher, quando ela vai fazer a maquiagem, ela acho que ela passa a base, né? Tem uma base, tem o pó, tem o batom, pronto. Então existe um procedimento, não dá para passar a sombra por cima do hidratante, ou o hidratante depois por cima da sombra, da base do seio. Mas existem os princípios para todas as coisas. E o culto existe o seu princípio regulamentador. E qual é o princípio regulamentador do fazer o que Deus quer que eu faça? Então, o princípio regulador do culto, ele está na vontade de Deus. Ele está em aquilo que Deus quer que eu faça, naquilo que Deus determinou como elementos do culto, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que o regulamentador, quem regula o culto, é a vontade soberana de Deus. Então, eu não tenho vontades no culto, eu não tenho partes minhas no culto. Nós não temos que sentir prazer no culto. O culto não tem que ser agradável para mim. O culto ele é direcionado a Deus com seus princípios para satisfazer a sua vontade. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que o culto é algo que Deus exige que nós façamos para Ele. Porque Ele procurará adoradores que o adorem em espírito e verdade. Eu pedi para ler o texto de Êxodo 20, porque ali nós encontramos alguns princípios moderadores do culto. Então, o culto é fazer a vontade de Deus e o culto é para Deus. Então, existe vários tipos de cultos também, né? A gente vai aí, passa em igrejas, cada um tem o seu culto da sua forma. Então, todas as instituições que se definem como religião, eles têm os seus cultos de adoração ao seu Deus, cada um da sua forma. E é importante a gente analisar que o nosso culto ele tem sido muito influenciado por esses cultos aí fora. Nós vamos ver aqui no andar da nossa aula. Por favor, passa para o próximo isso. Então, culto cristão. O que é o culto cristão? O culto cristão, essa aqui é uma definição do livro Princípios Bíblicos de Adoração Cristã, do reverendo Hermes Steinmeier.
O culto cristão é a expressão da alma que conhece a Deus e que deseja dialogar com o seu Criador, mesmo que este diálogo seja por alguns instantes. Consiste no monólogo edificante no qual Deus age por meio da palavra. Então, o culto cristão é a expressão da alma que conhece a Deus e quer se comunicar com Ele. Alguém pode falar assim, mas a gente não pode se comunicar a Deus em todos os momentos? Sim, pode e deve, mas o culto é diferente, porque o culto ele não parte de nós. O culto ele não é uma atitude nossa. Não é eu que quero oferecer um culto a Deus. O culto é uma exigência de Deus. O culto é de Deus para Deus, por nós, por meio de nós. Não é porque nós somos bonzinhos que nós queremos oferecer um culto ao Senhor, não. O culto é estabelecido por Deus desde o princípio. Por mais que nós vamos ver que que Abel e Caim já quiseram oferecer o seu culto ao Senhor por uma necessidade de atender ao seu Criador, de adorar a Deus, mas nós vamos perceber que a forma do culto ela passa a ser exigida depois. Êxodo 20, o texto que nós lemos, Êxodo 40, na criação do tabernáculo e das leis cerimoniais, então nós vamos perceber isso. Mas porque é Deus que estipula, é Deus que determina como tem que ser o culto. Os elementos do culto, que são a base do culto, elas são determinadas por Deus e não por nós. Então nós não podemos colocar os elementos no culto. Elementos é aquela parte sólida do culto que nós chamamos. O elemento é a oração, é a pregação da palavra, são os hinos, é a oração de contrição, a oração de agradecimento, a oração de louvor, os hinos que nós cantamos, as ofertas que nós entregamos. Então a ceia faz parte do culto, o batismo faz parte do culto, que são os sacramentos. Então estes são os elementos pré-definidos que devem fazer parte do culto. O que passa disso são circunstâncias. E depois a gente vai falar um pouquinho rápido sobre isso, o que são as circunstâncias. Por exemplo, o elemento do culto é a pregação. Tem que ter a pregação. Agora, se o pregador vai usar um terno e gravata, isso é circunstâncias. Se vai usar o microfone ou não, isso é uma circunstância. Mas a pregação, a mensagem, ela é parte elementar do culto. Então, o culto é um encontro de Deus com o seu povo, no qual ele estabelece um diálogo. Deus fala à sua igreja por meio de sua palavra. E a congregação expressa sua adoração ao Senhor mediante as orações, hinos e oferendas. Oferendas são as ofertas e os dízimos. Essa oferenda é uma palavra um pouquinho oriunda, de outras religiões, mas é porque oferendas é o ato de ofertar. Então, as minhas oferendas, aquilo que eu dou para ti. Então, isso é oferendas. Então, por isso essa palavra, eu peguei ela na fidelidade do livro, oferendas. Então, o culto é isso, é o encontro de Deus com o seu povo. O culto é o momento em que nós nos encontramos com Deus para ouvir sua palavra, Ele falar conosco. Às vezes a gente fala assim, mas a parte mais importante do culto, o culto ele tem elementos. E aí, às vezes, nós podemos até dimensionar o que é mais importante, o que eu entendo ser mais importante. Tem pessoas que gostam de cantar, até choram, se emocionam durante os louvores. Tem pessoas que quando pega o seu envelope de dízimo e ofertas para vir trazer ao gasofilácio, ele enche os seus olhos de lágrimas, ele se emociona, que é aquele momento que ele espera, que ele almeja. Tem irmãos que quando ao chegar à igreja dobram os seus joelhos para orar e chora, se alegra porque chegou na casa do Senhor. Então o culto ele é feito, a forma do culto, ela é dirigida, a liturgia por vários elementos. E às vezes a gente quer especificar o mais importante ou o menos importante. É claro, irmãos, que a palavra, o momento da palavra, é o momento em que a gente vai ouvir Deus falar. É o momento em que Deus fala conosco. E tanto é que nós nos preparamos para o momento da palavra. Porque quando nós chegamos e oramos, quando nós chegamos e lemos a palavra inicial, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos nos preparando para ouvir a sua palavra. Então o culto ele é direcionado à palavra de Deus. Não pode existir um culto sem a palavra.
Portanto, todas as partes do culto, elas são importantes. Não adianta você querer ouvir a palavra sem você se preparar. Não adianta você querer ofertar sem você estar preparado para isso. Então, o importante é nós entendermos que todas as partes do culto, elas são importantes. Todas apontam para a palavra, desde o início ao fim. Porém, a mensagem é o momento em que Deus fala diretamente conosco. Em que Deus usa o pregador, o mensageiro, para falar com você. Então, o culto é esse encontro de Deus com o seu povo. E ele estabelece um diálogo para falar conosco. João, pode passar. Então, o culto cristão é a resposta reverente e adoradora que só se torna possível pela graça de Deus que nos dá vida, capacitando-nos para este evento. E uma coisa importante aqui, olha, e a grandeza do culto, ela não está na sua pompa, não está no seu prédio, não está na sua orquestra, não está na sua quantidade de cantores, não está na iluminação da igreja. A grandeza do culto está na santidade majestosa de Deus. A grandeza do culto está em você reconhecer a majestade de Deus, a santidade de Deus. A importância do culto está naquilo que você está disposto a ofertar a Deus. Naquilo que você vem na sua consciência do que é que você vai fazer. Então, existem importâncias do culto. Se você vai num culto em uma igreja X, o impacto é o movimento do culto. Vai numa outra igreja, o impacto é na ministração do louvor. Vai numa outra igreja, o impacto, a grandeza do culto, ela é representada pelo poder que emana do pregador. Mas a grandeza do culto, a importância do culto, ela está na santidade majestosa de Deus. É aquela santidade que você reconhece e que você vem à igreja para adorar esse Deus santo, esse Deus majestoso, esse Deus soberano. Então nós íamos à igreja com a nossa insignificância para encontrar-se com esse Deus majestoso, santo. Então o culto é esse momento em que nós nos encontramos com Ele. E nós só nos encontramos com Deus no culto porque Ele nos dá vida. Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui. E Ele nos escolheu. E Ele nos predestinou para isso. E Ele nos justificou e nos santificou para o culto. Então o culto é a resposta reverente, adoradora, que só se torna possível pela graça de Deus. Então o culto só é possível por causa da santidade de Deus. Pode passar, João. Então, aí a gente agora vamos entender a história do culto. Por que o culto? Se o culto é o momento que nós nos encontramos com Deus, se o culto é o momento em que nós ouvimos Deus falar conosco, se o culto é representado pela santidade de Deus, então o que é o culto? Então nós lemos o texto do Êxodo 20, porque quando Deus tira o povo do Egito, 400 anos ali, vivendo longe da sua terra, sem poder usufruir da sua liberdade religiosa, sem poder usufruir da sua cultura, mas vivendo como escravo, sem o direito de ir e vir, sem a liberdade de poder comprar e vender, sem a liberdade de poder, inclusive, criar os seus filhos. Então não havia liberdade de adorar ao seu Deus. Não havia as igrejas, não havia o culto de uma forma regular. Escravo não tem vontade própria, portanto o escravo vivia conforme a banda tocava, conforme o seu tutor, o seu opressor, determinava que ele vivesse. Então vamos imaginar que o povo, durante todos esses 4 séculos vivendo no Egito, sob o regime egípcio, esse povo ele observou, ele viu os vários cultos que tinha no Egito, as formas de adoração que os egípcios praticavam. Então, com certeza, esse povo foi influenciado. Esse povo passou a ter um misto de adoração, porque o Egito tinha mais Deus do que gente. Tanto é que as pragas afetam diretamente a idolatria do povo egípcio, os deuses egípcios. Então, Deus chama esse povo e diz assim, olha, chama Moisés, lá no Monte Sinai, e fala, Moisés, agora vamos dar o regulamento para que esse povo ande aí, para que esse povo se relacione comigo. E aí Deus fala para Moisés, olha, você falará estas coisas ao povo, eu sou o Senhor. Então Deus, essa palavra que eu sou o Senhor, é o eu sou o que sou. É a palavra conhecida como Javé, Yavé, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que se revela.
O eu sou, que sou independente de qualquer coisa. Então Deus fala a Moisés, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o único Deus. Não é que existiam outros deuses, mas no conceito das pessoas existiam os deuses egípcios. Mas Deus diz assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Somente eu. E ele diz ainda, eu sou o teu Deus. Olha só, eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fora de mim não existe Deus, o único que é digno de adoração. E eu sou o teu Deus. Então, o que Deus estava falando era, você me pertence e eu sou o teu Deus, eu pertenço a você. Existe um relacionamento entre Deus e o seu povo. Ele nos escolheu para sermos seu povo. Vocês lembram? Eu preguei aqui, quando eu falei sobre Mateus 5:9, sobre a paz, e aí Jesus falou assim, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eu até fiz um adendo, um comentário, e falei assim, mas esse povo já era filho de Deus. Esse povo já pertencia a Deus. Mas Jesus estava falando de outra proposta de paz por meio dele. Então, Deus fala assim, olha, eu sou o teu Deus. Então não há escolha, não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus nos escolheu. Veja só, Ele é o Deus Todo-Poderoso e se revela. Eu sou o que sou, eu sou o Senhor. E Ele diz assim, e eu sendo Deus, eu sou o Deus de vocês. Olha que coisa. Deus vai se revelando dessa forma ao povo. E fala assim, eu tirei vocês, eu libertei vocês da servidão do Egito. Então agora Deus está falando que Ele é um Deus de um povo escolhido, de um povo separado, de um povo tirado para fora. Percebe que Deus vai fazendo um direcionamento desse povo. Olha, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele vai falar assim, eu sou um Deus zeloso. Então isso quer dizer que nós temos que adorar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nós temos que servi-lo, porque Ele nos escolheu, Ele nos separou. Então, gente, o princípio do culto, veja só que coisa aqui interessante. O culto é para aqueles que foram tirados do mundo. O culto a Deus é para aqueles que não fazem parte mais do mundo. Isso não quer dizer que no culto nós não podemos receber pessoas que não são crentes. Podemos sim. Mas o contexto bíblico de culto, de adoração, é do salvo. É daquele que foi tirado. Porque aquele que não foi ainda redimido, ele não consegue oferecer ao Senhor um culto. Porque o próprio Deus vai falar aqui nesse texto, porque eu aborreço, porque eu persigo, ele vai dizer o seguinte, porque visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E quem aborrece Deus? Aqueles que não satisfazem a sua santidade. Aqueles que não obedecem à prescrição da sua lei, os seus decretos, e não andam segundo a sua palavra. Então, o princípio de culto é para os salvos. E por que para os salvos? Porque no culto está instituído 2 sacramentos, a ceia e o batismo. Nós não batizamos qualquer um que não seja preparado, que não possa ainda confirmar a sua declaração de fé pública, que não conheça a palavra. Nós não podemos batizar uma pessoa que não esteja preparada para o batismo. Por outro lado, nós também não oferecemos a ceia sem que a pessoa esteja preparada para a ceia. Às vezes eu fico escandalizado quando em uma igreja alguém fala assim, todos podem se servir. Peraí, todos não. A ceia é um sacramento para aquele que tem a esperança na vida eterna. E a Bíblia diz, se alguém comer indignamente, está condenado, é réu. Então, e aí Deus vai falar, e eu sou um Deus zeloso. O culto tem que atender à natureza. Deus fala assim, não prestarás culto a outros deuses, vocês não farão outros deuses, vocês adorarão apenas a mim. Porque Deus, Ele é um Deus que tem cuidado de si próprio. Ele é zeloso. Ele não permite que nós dividamos a nossa adoração, que o nosso coração esteja dividido entre 2 pensamentos. Então, o princípio do culto no Antigo Testamento é esse texto. É um Deus santo que nos escolheu, que é o nosso Deus, que nos separou do mundo, para que pudéssemos oferecer a Ele um culto santo, a um Deus zeloso, a um Deus que não se deixa corromper. Então, o povo não poderia oferecer qualquer coisa. Zelo quer dizer cuidado. Perseverança em manter a organização, o padrão.
Então Deus, ele diz, eu sou zeloso. Isso quer dizer que o nosso culto tem que ter zelo, tem que ter princípios. Pode passar, John. Aí depois que Deus chama esse povo, e Deus se revela a esse povo, Deus vai então definir como seria o culto. E Deus vai definir isso com a criação do tabernáculo. Porque agora já começava a se apontar para o que seria a prática do culto. Então, a partir do versículo do capítulo 14, ou 40 do Êxodo, do 1 ao 15, nós vamos encontrar Deus chamando Moisés e falar assim, Moisés, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nela a arca do testemunho e cobrirás a arca com véu. Então, Deus falou, Moisés, agora você vai construir um local para que seja feito, embora que ainda era transitório, né? O tabernáculo andava conforme o povo ia se dirigindo, o tabernáculo tinha que ser montado, desmontado, desmontado e montado, porque fazia parte da peregrinação. Era móvel, era como é que chama aqueles carros? Home, aqueles carros que tem uma carrocinha atrás, que já vai tudo ali dentro. Como? Esse daí mesmo, o próprio. Era como se fosse isso daí, né? Já andava montado ali, desmontava e montava, onde o povo acampava, era montado o tabernáculo. E o tabernáculo, então, ele tinha uma mobília, que tinha uma representação. Tinha um altar, tinha a pia, tinha o véu, né, que separava, tinha o lugar santo, o santo dos santos, tinha o pátio. Então, tinha toda a sua simbologia. Tinha o lugar onde ficavam os estrangeiros, os escravos, né, as mulheres, o pátio. Depois tinha o segundo pátio, onde ficavam os homens. Né? Tinha a pia do lavatório, onde o sacerdote tinha que lavar-se para oferecer o sacrifício. Havia o altar de bronze, onde era oferecido o sacrifício. E além disso havia o Santo dos Santos, né? O lugar santíssimo. Então, e o tabernáculo tinha as cortinas, tinha toda uma estrutura que foi feita conforme a descrição de Deus para Moisés. Mas aqui é importante nós percebermos as partes que havia já no tabernáculo. Havia o lugar da purificação, havia o lugar dos gentios, né, o lugar da purificação, o lugar santo, que era o lugar do sacrifício, e o lugar santo dos santos, que era o lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação, para ali oferecer o sacrifício por ele e pelo povo. Isso mostra inclusive a imperfeição, né, desse sumo sacerdote. Ele não era perfeito e tinha toda uma condição que ele tinha de entrar no lugar santo, né? Ele entrava com os sinos amarrados em seus braços e uma corda amarrada à sua barriga, porque ele entrava para oferecer o sacrifício, mas se tivesse algum pecado nele, ele morria. E aí ele parava de se movimentar e os sinos então não batiam mais. Aí os levitas lá fora puxavam pela corda, não podia nem entrar lá para tirar ele. Então por isso que tinha a corda, que era para puxar caso o sumo sacerdote morresse por causa de algum pecado seu. Então o culto do Antigo Testamento ele era representado ali no tabernáculo, onde as pessoas tinham que chegar, tinham que se purificar e oferecer o seu sacrifício, mas não tinha acesso ao Santo dos Santos. Mas era um processo de apresentar-se a Deus, trazer as suas ofertas e oferecer o seu sacrifício, né? Entregar o sacrifício para que o sacerdote, né, os levitas, pudessem realizar o sacrifício. Então, no Antigo Testamento, o culto, a base do culto era o sacrifício, em benefício do pecado do povo. Mas tudo isso tinha a forma de ser. O animal tinha que ser macho, tinha que ser um animal ainda virgem. Por cada tipo de pecado havia um sacrifício, havia o sacrifício de alguns eram passarinhos, outra era vinho, grãos. Conforme a gravidade do pecado e conforme a necessidade do perdão, havia o tipo de sacrifício, de oferta a ser oferecida, a ser trazida à casa do Senhor. Mas a base do culto era o sacrifício. Passa aí, John, por favor. Com o passar do tempo, os judeus começaram a se espalhar. Começaram a sair da Judéia e ir para outros países. E aí a gente vai entender isso claramente no ano 40 depois de Cristo, quando o templo é completamente destruído. O Marechal Tito ele invade Jerusalém por causa de uma rebelião de alguns judeus, né, que estavam ali se armando e se fortificando para fazer uma incursão contra Roma.
Então vem o marechal e mata, destrói tudo. E ali os judeus eles se espalham. E à medida que os judeus se espalham, eles nos lugares que eles estavam, eles ainda precisavam professar a sua fé. Mas a fé do judeu tinha que ser professada em um local, separado para isso. Mas o templo já não existia e não poderia se construir um templo onde eles estavam. Então eles começaram a construir uma coisa chamada sinagogas. A sinagoga, ela na realidade é uma extensão do templo. O culto da sinagoga, ele estava muito voltado para o culto do templo. A diferença do culto da sinagoga é que não tinha sacrifício. Não poderia sacrificar animais. Onde eles estavam, não poderia sacrificar animais. Então eles construíam, né, o seu local, a sua sinagoga, nas suas casas. Segundo a lei judaica, acho que a Misrá, 10 judeus, a reunião de 10 homens judeus poderia se abrir uma sinagoga. Então, diz a história que chegou um tempo em Jerusalém que havia mais de 500 sinagogas, formadas por mais de 10 judeus. Então, o culto ele sai do templo e agora vai para a sinagoga. Na sinagoga havia o que formava o culto da sinagoga. Era a leitura da palavra, era a oração, eram os hinos, né, os salmos cantados e as ofertas. Então eram esses 4 elementos básicos que formavam o culto na sinagoga. Então o culto, a liturgia do culto da sinagoga era oriunda do culto do templo, né, do culto do templo, mas sem o sacrifício. Passa aí, John, por favor. E qual é o que a gente pode encontrar agora no Novo Testamento como princípio do culto, para que a gente possa entender melhor o culto? Não existe uma receita do culto no Novo Testamento. Não, tem que ser assim, assim, assim. A liturgia do culto, ou os elementos do culto, nós vamos trazendo da história, da revelação de Deus, desde o Êxodo 20 até Romanos 12, 1 e 2. Então, qual é o princípio regulador do culto? A proposta, os elementos. Deus se revela e diz, olha, eu sou um Deus santo, eu sou o Deus de vocês, eu tirei vocês do Egito, da escravidão do pecado, para agora vocês me adorarem, e eu sou um Deus zeloso. Aí Deus vai e estipula a forma como tinha que ser, olha, tem que ser nesse local assim, dessa forma, vocês têm que se purificar e têm que oferecer o sacrifício. E o sacerdote vai interceder por vocês, para que o pecado de vocês sejam tirados, não perdoados, tirados. Vem a perseguição, a destruição do templo, o judeu ele sai de Jerusalém e abre as sinagogas. Abrindo as sinagogas, então eles começam a criar uma liturgia. O Novo Testamento, quando Paulo inicia, quando ele sai para pregar em sua primeira viagem missionária, ele encontra na região de Antioquia sinagogas. Quando a gente lê Atos 13, nós vamos perceber que Paulo ia nas sinagogas pregar para os judeus. E ele ia, por ser um judeu, ele ia nas sinagogas e pregava, e os judeus se convertiam, pessoas se convertiam. Então havia sinagogas já na Antioquia, onde foi o palco da pregação de Paulo. Né? Algumas igrejas elas se iniciam a partir da sinagoga. Mas no Novo Testamento, Paulo ele nos dá uma regulamentação. Paulo diz, eu rogo a vocês, exorto a vocês que se apresentem diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Pois este aqui, essa palavra está dando uma comparação e apontando para o que é. Porque este é o vosso culto racional. O vosso culto racional. Quer dizer, é a expressão da razão de vocês pela fé. Razão e fé. Então, o culto, olha que coisa, né? Começa agora aquilo que era toda uma figura, um tipo, agora Paulo já traz para o campo da razão. É como se nós tivéssemos que provar a nossa fé por meio dos nossos atos. Mas não é bem isso que Paulo está falando. O que Paulo diz aqui é, rogo a vocês que vocês se apresentem ao Senhor em forma de sacrifício. O que era sacrifício no Antigo Testamento? Era o homem ir até o templo e levar de alguma forma levar um elemento para ser sacrificado pelo pecado dele. Era apresentar-se diante dele. E aqui Paulo diz, rogo que vocês se apresentem diante de Deus em sacrifício santo, vivo, já não é mais o sacrifício morto, e agradável a Deus. O que Paulo está falando aqui Romanos atende aqui às exigências do Êxodo. Um sacrifício vivo, santo e agradável.
aquilo que satisfaz, agradável a Deus, aquilo que satisfaz a Ele, aquilo que Ele espera que você ofereça. Então, Paulo vai definir a forma do culto é apresentar-se ao Senhor de forma racional, agradável, perfeita. E somente desta forma ele vai dizer assim: e vocês então terão a mente renovada, que é pela pregação da palavra, pelo conhecimento da palavra, e então vocês não experimentarão mais o desejo desse mundo. Lembra quando ele falou lá: eu tirei vocês do pecado, eu tirei vocês da servidão do Egito, eu libertei vocês. Agora Paulo diz: e não mais experimentarão a vontade do mundo, não terão a forma do mundo, mas experimentarão a vontade de Deus. Então Romanos aqui ele fecha com o texto de Êxodo 20. É uma resposta, como se fosse a confirmação desse texto, agora nas palavras de Paulo. Então, o culto é isso. É o momento que Deus estipulou para que nós nos apresentássemos a Ele. Passa aí, John, por favor. No 3º século, porque assim, olha, dos dias de Jesus, o início da igreja, até o 3º século, a igreja ela viveu em transição. Por exemplo, não tinha música no culto, não tinha instrumentos, porque o povo se reunia em catatumba, nas casas, escondido, calado, em alguns salões, nos sítios, as pessoas se escondiam. Então não tinha faltava muitas formas litúrgicas no culto. Por mais que a igreja perseverava na palavra, na oração, na pregação e nos hinos e nas ofertas, mas às vezes isso era omitido em alguns cultos. No 3º século, quando o imperador traz o culto para dentro do império e diz que agora essa é a religião oficial, então o culto tornou-se de uma forma oficial, começaram-se a construir os templos para que os cultos fossem feitos no templo, veio a música, então o culto toma uma forma no 3º século, né? Porque ele passa a ser o culto oficial. Aí com isso nós vamos perceber que vários cultos já existiam, que eram reconhecidos. O culto ao imperador era um culto oficial. Havia o culto dos pagãos, né? O culto a Diana, o culto a esses deuses, né? A Esculápio, vários deuses que eram conhecidos na época, Apolo, Zeus. Havia o culto grego, né? Que os gregos faziam. Lembra quando Paulo chegou em Atenas, que tinha deuses e tudo quanto era tipo lá, e tinha inclusive, né, o altar ao Deus desconhecido, e tinha os cultos místicos, né, que os gnósticos começaram a promover os cultos místicos, em que as pessoas tinham que aproveitar, tinham que curtir o culto, tinha que ser prazeroso para o corpo, porque a alma era santa, não precisava de mais nada, a alma não se contaminava, então o culto tinha que ser prazeroso para o corpo. Talvez daí que os corintianos ou os coríntios, né, bagunçava a ceia do Senhor com aquelas comidas, né, com aquelas festas extravagantes. Então, na formação do culto, já houve uma influência de outras religiões, lá no 3º século. Ô, João, passa aí, por favor. A reforma, os reformadores no século XVI, eles se preocuparam em organizar o culto, em trazer, porque assim, a reforma, ela faz uma crítica à idolatria e ao absolutismo da Igreja Católica, a forma do culto. Então, ela propôs, os reformadores, eles propuseram uma forma de culto bíblico. E aí, então, veio então o que nós chamamos, o grande reformador João Calvino. Ele aponta para uma liturgia de culto. E ele define as partes do culto. Quando a gente lê as Institutas, a gente vê claramente a forma como Calvino vai definir o culto. Então ele diz que o culto tem que ter oração, o culto deve iniciar com uma palavra, com a leitura de uma palavra, a citação de uma palavra. No culto tem que ter oração, no culto tem que ter a leitura bíblica, precedida por oração, tem que ter hinos, tem que ter contrição, mensagem, tem que ter o ofertório e tem que ter uma bênção, a invocação da bênção apostólica, né? Do dirigente, do ministro, sobre a congregação. Mas Calvino diz assim, mas poderá haver algumas variáveis, né? Em algumas regiões pode ser que o culto tenha alguma variável, mas ele não estava falando na forma, no modelo aqui, na liturgia, né? O culto pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser ao meio-dia, pode se cantar em pé ou sentado, pode cantar com instrumentos ou não, mas
a forma, a liturgia, os elementos do culto devem estar nessa ordem aqui. Então ele define esses elementos do culto. A reforma, ela tira muita coisa que era da missa católica e traz de volta as práticas bíblicas. Por exemplo, na língua do povo, que era em latim. Então o culto passou a ser na língua do povo. A leitura da Bíblia pelas pessoas, né? Lá na igreja católica até hoje, só quem lê a Bíblia é o padre. Nas igrejas, né, o culto protestante, existe uma coisa que nós chamamos de leitura responsiva ou leitura participativa, que é aquela do início. Eu leio um versículo, a igreja lê o outro. Essa é a leitura participativa. Na igreja católica não, porque somente quem está no altar é que pode ler a palavra. Tem essas... Ontem eu estava conversando, eu estava no hospital visitando meu irmão, havia lá um pastor no mesmo quarto que ele, um pastor da Assembleia de Deus, e ele era católico e a gente começou a conversar, e ele falava assim: pastor, na minha infância, ele já tem um pouco mais de idade que eu, está com 76, ele falou assim: na minha infância, a minha mãe, né, o padre falava aqui em São José dos Campos que a gente não poderia ler mais que 2 páginas da Bíblia, senão ficava louco. Então cada católico só poderia ler durante a vida inteira 2 páginas da Bíblia, senão ficaria louco. Eu digo, olha que coisa, né? A gente fica louco mesmo por Cristo. Mas era o mito da igreja, né? Era os limites que a igreja colocava. Bom, ô John, passa aí, eu vou correr aqui um pouquinho, senão a gente vai... Os reformadores, quando eles fizeram, John falou sobre isso, mas só para a gente entender aqui e concluir, no século, logo no pós-reforma, a igreja anglicana já fez o livro de ordem do culto, o livro de oração do culto. Mas em 1641, já na Confissão de Fé de Westminster, foi definido o diretório de culto. Houve uma mudança, um complemento nesse diretório de culto. E aí eu gostaria de falar rapidinho com vocês sobre isso, porque é o diretório de culto que nos dá a base e os ensinos para que nós possamos cultuar, nos reunir em culto nos dias de hoje. Então, a primeira coisa é o local. Segundo a confissão de fé, o diretório de culto, o culto tem que ser feito em um local público, em um local aberto, onde todos possam participar. O culto não pode ser algo fechado. E fizeram isso na época da Inquisição, hein? Na época da perseguição, não foi nos dias de hoje. Veja como eles são corajosos. O culto é feito em um local público, em uma hora determinada. Então tem que ter ordem no culto. O culto não é na hora que todos querem. A igreja define o horário. É interessante que o diretório de culto, ele diz o seguinte, que as pessoas devem chegar antes do culto, porque tem um prelúdio. As pessoas devem chegar ao culto antes do culto, para se preparar para o culto. E se alguém chegar atrasado no culto, ele deve chegar silenciosamente, caladinho, de uma forma tipo assim: estou com vergonha que eu cheguei atrasado. E senta, sem cumprimentar o outro, para não atrapalhar as outras pessoas. Diretório de culto de Westminster. Deus é um Deus zeloso. A liturgia do culto, o que é liturgia? Liturgia é um serviço público. A etimologia, né, do significado dessa palavra é um trabalho público, mas que no Novo Testamento traz a ideia no grego de uma palavra que se refere ao serviço religioso. E nos dias atuais, liturgia é uma palavra direcionada literalmente à igreja, aos atos do culto. Então, o que é a liturgia? É o programa do culto. Só que quando a gente fala em liturgia, em programa do culto, existe um grande problema. Algumas pessoas lá fora dizem assim: quando você faz a liturgia, você tira a liberdade do Espírito. É aquilo ali que você quer falar só. Então você tira a liberdade do Espírito. Então, algumas igrejas não existe liturgia, mas o contrário disso, a liturgia, lembra quando eu falei para vocês lá no início, existe o princípio regulamentador do culto, é fazer a vontade de Deus. Então, quando nós viemos à igreja, a liturgia do culto, ela já está predefinida há séculos, há milênios. Então não somos nós que vamos definir como tem que ser o culto. O culto já foi definido lá atrás. Nós viemos aqui para fazer a vontade de Deus, para expressar a vontade de Deus através das nossas vidas. Então, a liturgia, ela segue um padrão reformado. Então, o que é a liturgia do culto? É um prelúdio. É você sentar e se preparar para o culto. É você orar e se preparar quando você chega na igreja. É você
ao iniciar o culto, você lê um texto bíblico, citar um texto bíblico, porque o culto tem que começar com a palavra. Depois você vai fazer uma oração de invocação. Por que oração de invocação? Porque nós vamos falar: Senhor, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, nós estamos aqui com esse propósito de te adorar, né? Tenha misericórdia de nós, nos dirija, nos abençoe, esteja conosco. Então nós invocamos a Deus para este momento. Oração de invocação e louvor. Todo culto reformado se inicia com essa oração. Nós convidamos Deus para estar conosco, porque este culto é para Ele. Vocês já viram quando a gente vai numa festa, sei lá, que tem um político, ou um aniversariante, tem um momento do aniversariante, né? As pessoas chamam e bate palma, o cara entra lá todo, né? Isso é a invocação daquela pessoa. Então nós invocamos a Deus no início Em seguida nós lemos um texto bíblico, que é aquela leitura participativa, onde todos leem, oramos, cantamos um hino. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, na igreja primitiva, até Calvino, Lutero, se cantava-se os hinos eram os salmos. Então, nós cantamos hinos. Depois, nós temos um momento de contrição, onde nós pedimos perdão, onde nós nos arrependemos pelos nossos pecados. A oração de contrição, ela faz parte do culto. Em seguida, nós adoramos ao Senhor, nós louvamos, que vê os cânticos espirituais. Algumas igrejas colocam o momento do ofertório nesse momento, né? Traz o momento de dedicação de ofertas para esse momento. Mas tudo isso é preparando as pessoas para a palavra. E aí prega-se a palavra, oração depois da palavra. Aí vem o ofertório, uma oração e a impetração da bênção apostólica e o tríplice amém. Então, isso é a liturgia do culto. Agora, existe uma coisa fundamental no culto: o zelo de Deus. Quando está lendo a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Quando nós estamos lendo, Deus está falando. É a palavra dele. Calvino diz que a Bíblia é a boca de Deus. Então, uma coisa que nós deveríamos e devemos respeitar esse momento. Não deveríamos levantar e andar na igreja na hora da leitura da palavra, porque Deus está falando conosco. Nós devemos ter respeito pela palavra de Deus. Outra coisa importante, no culto, no momento em que alguém está orando, essa pessoa ela está falando com Deus. Ela está sendo a nossa intercessora. Ela tem a oportunidade de falar com Deus, e as orações de contrição, oração de adoração, geralmente oração de agradecimentos pelos dízimos e ofertas, oração de adoração. Essas orações são orações que são intercessórias por nós. Então tem alguém ali que está nos representando e falando com Deus. Aí tem gente que não está nem aí, anda, levanta, fala, conversa. Gente, nós devemos ter respeito por isso. Alguém está conversando com Deus. Eu falei aqui, acho que na quarta-feira no culto de oração, quando eu era pequeno lá no Pernambuco, quando a minha mãe estava conversando com outro adulto, eu nem podia passar na sala. Se eu passasse no meio, ou passasse e olhasse assim, para saber o que estava falando, já sabe. Minha mãe só fazia assim. Depois a surra completava, né? Tinha que ter respeito pelas pessoas. Se tinha alguém conversando, não sei se você já percebeu, às vezes tem duas pessoas conversando, você vai passando assim, você vai passar no meio daquelas duas pessoas conversando? Você vai dar a volta, porque passar no meio ali é falta de educação. Isso são simples exemplos nossos. Agora imagina alguém conversando com Deus e você está nem aí para nada. Você interrompe, você fala, você se levanta, você anda. Então precisa rever esses conceitos. Deus é zeloso, Ele não muda, Ele mantém os seus sentimentos. John, passa aí, por favor. Então, o culto deve ser para Deus e atender suas expectativas, ordenanças e a natureza da sua santidade. O culto é para Deus. Então, quando você vir ao culto, o culto não foi aquele culto, não tem problema. O culto não é para você. O culto você vem aqui se entregar e entregar o culto para Deus. Quem tem que sentir prazer no culto é Deus. Hoje, com o surgimento do iluminismo, com o surgimento do liberalismo, do materialismo, o secularismo exacerbado, hoje o centro do culto não é mais Deus, é o homem. O culto tem que ser prazeroso para o homem, tem que ser bonito para o homem. O culto tem que atender às expectativas do homem.
Então, se as pessoas não chegarem e não tiver a música que ele gosta, para ele se emocionar, se não for o pregador que prega uma mensagem de autoajuda, de estímulo motivacional para ele, ele não gosta. Se não for o pregador que ele não gosta, ele nem vem no culto. Os conceitos de culto, irmãos, estão equivocados, infelizmente, em nossos dias e em nossas igrejas. O culto é para Deus. Você vem oferecer um culto a Deus que te salvou, que te tirou do pecado e é o teu Deus. E você é o povo dele, mas ele exige um padrão. O culto não é de qualquer culto, tem que atender à santidade de Deus. Nós só entregamos a ele aquilo que satisfaz a sua santidade. Então, o culto tem horário. A partir de hoje, irmãos, vou pedir uma coisa para vocês. Às vezes, para começar o culto, eu tenho que ir ali e chamar vocês. Vamos parar de comer, gente, vou começar o culto. Às vezes já comecei o culto algumas vezes atrasado. Está errado. A partir de hoje, o culto vai começar no horário. Se vocês quiserem tomar café, venham mais cedo. A escola dominical ela vai acabar, nós vamos estipular o horário para ela acabar 15 minutos antes. Para que a gente tenha um tempo. Quer tomar um café? Toma um café. Para você, o culto começa às 10, vamos entrar aqui 2 minutos para as 10, para você se preparar para o culto. Às vezes, a gente entra na igreja ainda mastigando, comendo. Está errado. Domingo é o dia do Senhor. Eu não falei aqui sobre o sábado ainda, né? Eu não quero me estender no tempo. Mas o sábado era o dia, o último versículo, o versículo 10, o sábado era o dia que deveria ser separado para o Senhor. E o domingo tem que ser um dia separado para Deus. A gente não tem que ter pressa, sabe? A nossa pressa é chegar à igreja. A gente não tem que ter pressa em acabar o culto, em sair, Não, gente, eu não sei aqui de cabeça, mas se nós pegarmos 7 vezes 47 vezes 24, se nós pegarmos isso aí, daria mais ou menos aí 200 horas por semana. 200 horas. Nós só temos 1 hora e meia. O povo quer tomar essa 1 hora e meia para eles. 200 horas. É ser muito egoísta, né? Então vamos rever alguns conceitos nossos. Vamos entregar mais o nosso tempo para o Senhor. Ele requer isso de nós. Ele nos salvou para isso. Ele nos tirou do mundo para isso. E Ele é o nosso Deus para isso também. Então nós temos que ser gratos a Ele. Ele é zeloso. Então vamos ser mais rigorosos com o nosso culto, sabe? Desejar vir ao culto. Tem gente que vem para o culto amarrado. Vamos chegar no horário certo. Vamos ser verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procuram para o adorador.